Olá, caros professores de língua portuguesa e história. Meu nome é Fabiane, sou PCNP na área de linguagens. Estamos aqui com o nosso colega Daniel, PCNP de história. Iremos apresentar para vocês dois projetos. Primeiramente, o projeto Jovem Senador e, na sequência, o projeto Parlamento Jovem Brasileiro. É muito importante que vocês desenvolvam esses dois projetos em suas respectivas escolas. Como sugestão, propomos que o projeto Jovem Senador seja desenvolvido com a primeira série do ensino médio e o Parlamento Jovem Brasileiro com a segunda e terceira série do ensino médio. São apenas sugestões de encaminhamento. Vamos iniciar mostrando o site do projeto Jovem Senador. Na imagem, vocês estão vendo a cara da página inicial. No lado esquerdo, aparecem alguns links para você explorar com seus alunos e conhecer mais sobre o projeto. Temos diversas informações, como, por exemplo, quem pode participar, o cronograma de seleção dos textos, o regulamento com os critérios de seleção. O objetivo geral desse projeto é estimular nos estudantes do ensino médio a reflexão sobre política, democracia e exercício da cidadania. Quem pode participar? Podem participar nossos alunos do ensino médio com idade até 19 anos, primeira, segunda e terceira série. Assim, o projeto Jovem Senador é anual e ele seleciona, por meio de um concurso de redação, 27 estudantes do ensino médio de escolas públicas e estaduais para vivenciarem o trabalho dos senadores. Como já dissemos, é um concurso de redação. O tema para 2016 é Esporte, Educação e Inclusão. A nossa proposta é que esse trabalho seja realizado de forma interdisciplinar, envolvendo, assim, as disciplinas de língua portuguesa e história. Sugerimos ainda que vocês convidem para essa parceria os professores de educação física, filosofia e sociologia. Gostaríamos de lembrá-los que os kits de participação e divulgação do projeto já chegaram às escolas. É importante destacar que cada escola deverá selecionar entre seus alunos apenas uma redação. Esse texto selecionado será enviado para nós até o dia 2 de agosto. É fundamental que todos fiquem atentos a esse prazo e considerem que no mês de julho temos férias e recesso. Os textos podem ser encaminhados aos meus cuidados ou do PCNP Daniel. Bom, considerando que estamos falando de um concurso, temos uma premiação para o aluno vencedor. Essa premiação é uma viagem a Brasília, onde os alunos poderão conhecer o funcionamento do Senado, apresentar, debater e votar projetos de lei. Enfim, vivenciar a rotina dos senadores. A data prevista para essa viagem é 28/11 a 3/12. Na sequência, o Daniel vai nos apresentar uma proposta de trabalho na disciplina de História. Olá, pessoal. Considerando a nossa proposta com relação à primeira série do ensino médio, na disciplina de História, eu separei algumas ideias de como o professor de História ele pode ajudar, né, no desenvolvimento desse projeto Jovem Senador. Então, primeiramente, eu acho importante que o professor possa proporcionar aos alunos uma sensibilização sobre o tema da redação, né, deste ano de 2016, que é Esporte, Inclusão e Educação. Em que sentido isso? Propor o debate, discutir, trazer esses conceitos para a sala de aula, enfim, mostrar para os alunos a importância de que isso seja debatido. Em seguida, uma outra sugestão que eu acho muito interessante e importante nesse projeto é apresentar para os alunos qual que é a função do Senado Federal, quais são as suas atribuições e de que forma ele está organizado. O aluno ele vai ter que fazer uma redação, esse trabalho interdisciplinar ele tem o sentido da redação, justamente para que o aluno escolhido de cada estado, um por estado, ele possa ir até o Senado e conhecer esse trabalho. Mas antes disso, é importante ele saber, afinal, qual que é a função do Senado Federal, como está organizado. Isso também é uma sugestão que a gente vê como muito importante. Uma outra ideia que a gente pontuou
é direcionar trabalhos em grupos, debater o assunto e possibilitar que os alunos possam expressar sua opinião. Então o professor de história ele vai fazer aquela ideia dos conhecimentos prévios, ele vai sensibilizar o aluno sobre o tema, ele vai fazer o debate. Então, quanto maiores forem essas informações sobre o tema, melhor vai ser. Uma quarta sugestão: relacionar a realidade escolar com o tema da redação. Sempre pensar no micro, né, para depois partir para questões maiores. Isso é muito importante, porque quanto mais rica for essa redação do aluno, com mais informações, melhor. Então, quanto melhor for o engajamento, a escrita dessa redação, e quanto mais informações ele tiver, essa proposta terá mais sucesso. E por fim, a gente pensou também na disciplina de História, em relacionar situações de aprendizagem, né, da primeira série com a temática. Porque muitas vezes a gente sabe que é corrido, né? O professor tem o currículo a seguir, então não deixar esse currículo de lado. Tentar, dentro das possibilidades, relacionar situações de aprendizagem da primeira série de História com a temática. Bom, pensando como o professor de História pode relacionar o conteúdo, né, do currículo ao projeto Jovem Senador, a proposta de escrita, de sensibilização, né, de discussão do conteúdo com os alunos, eu separei duas sugestões de situações de aprendizagem, né? De que modo eu separei isso? Eu pensei já no volume 1, no caderno volume 1, pensando já também no cronograma do projeto Jovem Senador. Ele tem uma data para ser entregue, então, obviamente, o professor ele vai estar no volume 1 do caderno, né? Será no primeiro semestre. Eu trouxe duas situações de aprendizagem, duas sugestões. Que sugestões são essas? Situação de aprendizagem 7, que trata sobre os primeiros tempos da democracia grega e o regime democrático ateniense na época clássica. E a situação de aprendizagem 8, né, que diz sobre os limites da democracia grega: mulheres, escravos, estrangeiros, os excluídos do regime democrático. O que eu penso com essas duas sugestões? É tentar discutir com os alunos as mudanças e as permanências com relação a alguns conceitos da civilização grega: democracia, inclusão, voto, participação e também esporte. A gente tem que lembrar que a gente está no ano olímpico. Então vejam bem como tudo se entrelaça, né? O tema é esporte, educação e inclusão. O professor de história e os professores de ciências humanas, eles têm essa facilidade. Eles podem caminhar por diferentes períodos históricos e entrelaçar esses períodos históricos em conceitos com a atualidade. É justamente isso que o projeto Jovem Senador quer. Eu repito, quanto mais rica for a redação dos alunos de informações, de conceitos, de trazer fatos do passado e conseguir relacioná-los ao presente, na hora dessas redações serem analisadas, serem avaliadas, ela é concebida como uma redação com qualidade, com conteúdo. Então isso é muito importante. O professor trazer as situações de aprendizagem do currículo e relacionar a proposta. Essas duas que eu elenquei são sugestões. Nada impede o professor estar em outra situação de aprendizagem e relacionar com a proposta. Assim, a gente não foge do currículo, a gente dá continuidade ao que está trabalhando e já também faz uma preparação legal, de qualidade, né, para o projeto Jovem Senador. Como sugestão de material para auxiliar o professor de História, de Ciências Humanas, enfim, todos os professores envolvidos nesse projeto vão aos seguintes links, os seguintes endereços ali. O primeiro é a página do projeto Jovem Senador, que tem muitas informações sobre o programa. Depois, uma apresentação elaborada pelo Senado, que diz sobre como são elaboradas, como são feitas as leis, também muito didático, que serve tanto para a gente quanto para os estudantes. Em seguida, alguns vídeos disponíveis no YouTube. O primeiro é o programa Bom para Todos, que é um debate com o tema esporte e inclusão, logo totalmente relacionado a essa proposta
de redação. Em seguida, um outro vídeo, uma reportagem sobre o tema esporte, educação e inclusão, que também entendemos ser valiosa nessa proposta de escrita da redação. E por fim, um vídeo também elaborado pelo Senado, disponível no YouTube, que trata sobre a função de um senador. Estas são sugestões. Nada impede que o professor consiga outros materiais e separe o que ele compreender, encontrar e achar que é mais valioso, mais importante para auxiliar seu trabalho. Nossa proposta para a língua portuguesa, considerando a primeira série do ensino médio, apresenta as seguintes etapas. Primeira etapa, a apresentação do projeto pelo professor de língua portuguesa para os alunos. Nessa etapa, o professor pode explorar o site do Jovem Senador com os alunos ou simplesmente apresentar para os alunos o regulamento do projeto. A segunda etapa seria a apresentação da proposta de produção textual. Apresentar para os alunos qual gênero textual será produzido, qual é o tema, enfim, quais são as partes desse texto. A terceira sugestão, a terceira etapa, seria uma aula na sala do Acessa, para que os alunos pudessem ler as redações dos alunos vencedores das etapas anteriores desse projeto, de edições anteriores, dos outros anos. A quarta etapa poderia ser a retomada das ideias abordadas na aula de História. Então, que o aluno possa retomar, possa lembrar, possa rever quais foram os assuntos abordados no debate na aula na área de humanas. A quinta etapa, a produção textual efetivamente individual na sala de aula. Sugerimos que esse trabalho seja realizado mesmo na sala de aula para que não haja grandes dificuldades por parte desse aluno na produção, para que o aluno não copie trechos no Google, na internet, não copie de outros colegas, enfim, para que essa produção seja realmente de autoria desse aluno e que o professor possa apoiá-lo nesse processo. A sexta etapa é a correção dos textos pelo professor de língua portuguesa, com os apontamentos necessários, já prestando atenção no que vai ser considerado mais importante de retomar com os alunos durante a devolutiva, que é a próxima etapa. Então, nesse momento de devolutiva, que o professor faça para os alunos alguns apontamentos relevantes que apareceram na maior parte dos textos dos alunos, né? Quais são as maiores dificuldades que esses alunos demonstraram durante a produção desses textos? É em relação à organização das ideias, à construção dos argumentos? Os alunos construíram boas introduções, boas conclusões? Será que o maior problema dos alunos é em relação à paragrafação, à escolha do título, questões de ortografia, de pontuação, de acentuação? Enfim. Quais são as questões mais relevantes de serem retomadas com os alunos antes deles reescreverem esse texto? Que é a oitava etapa, o momento em que o aluno, a partir de todas essas reflexões realizadas com o professor, sentar e retomar esse texto e fazer uma nova escrita desse texto, buscando as melhorias. A nona etapa é o professor de língua portuguesa, junto com o professor de história, junto com o professor de filosofia, sociologia, enfim, todos que estiverem envolvidos nesse trabalho, juntos, fazerem a leitura dos textos, pode ser em ATPC, e selecionarem qual o melhor texto produzido pelos alunos, né? E aí nós vamos para a próxima etapa, que seria uma nova escrita do texto. Mas aí, nesse momento, poderia ser só aquele aluno que realmente já foi selecionado. Aquele texto que foi o melhor texto escolhido até o momento. Mas nós sabemos que sempre ainda encontramos questões que podem ser melhoradas. E aí, alguns apontamentos no individual com esse aluno. Uma conversa individual, um bilhete, algumas anotações para que ele ainda consiga melhorar esse texto um pouquinho mais, né? E aí, a última etapa, que é o envio desse texto
para a diretoria de ensino, aos cuidados ou do PCNP Daniel ou aos meus cuidados no núcleo pedagógico. Relembrando, a data é dia 2/8. Depois de conhecermos o programa Jovem Senador, agora vamos falar um pouco sobre o Parlamento Jovem Brasileiro. Vamos iniciar mostrando o site do projeto Jovem Senador. Na imagem, vocês estão vendo a cara da página inicial. No lado esquerdo, aparecem alguns links para você explorar com seus alunos e conhecer mais sobre o projeto. Temos diversas informações, como, por exemplo, quem pode participar, o cronograma de seleção dos textos, o regulamento com os critérios de seleção. Nesse slide, nós temos alguns pontos importantes que destacamos para vocês do regulamento desse projeto. Bom, iniciando pelas datas importantes para nós no momento, as inscrições já iniciaram no mês de março e vão até o dia 10/6. É importante destacar que, diferente do projeto Jovem Senador, aqui todos os alunos podem se inscrever. E, no momento da inscrição, é importante que os textos já estejam prontos para que, junto com os dados dos alunos da ficha de inscrição, também sejam enviados os textos, tá? Então, a data é dia 10/6. Então, é importante considerar que esse projeto encerra antes o prazo, né, do que o Jovem Senador. Bom, quem pode participar desse projeto, então? Os alunos, nossos alunos, devem ter entre 16 e 22 anos e estar matriculados na segunda ou terceira série do ensino médio. Portanto, o aluno de primeira série não pode participar desse projeto. Tá? Os textos eles deverão ser enviados para esse e-mail, saopaulo.pjb2016@gmail.com. Então, diferente do projeto Jovem Senador, nesse projeto, as produções textuais, as inscrições não passarão pela diretoria de ensino, vocês enviam diretamente. A premiação para esse concurso também é uma viagem a Brasília para que os alunos possam vivenciar na Câmara dos Deputados todas as atividades que os deputados desenvolvem lá. A data prevista para essa viagem é no mês de setembro, do dia 26 ao dia 30. Como sugestões de atuação do professor de História com relação ao Parlamento Jovem Brasileiro, eu elenquei o seguinte. O professor ele pode levantar quais são os conhecimentos prévios dos estudantes sobre a função de deputado federal, discutir um pouco isso com os alunos da segunda e terceira série do ensino médio, qual é a quantidade de deputados federais, como que eles estão organizados, se há uma proporção maior de um estado para o outro, né? Isso ajuda eles a perceberem também o porquê de o estado de São Paulo ter 11 vagas para alunos representar o estado nesse projeto. Diferentemente do Jovem Senador, onde é uma vaga por estado, aqui no Parlamento Jovem Brasileiro, as vagas para os estudantes elas são proporcionais à bancada que cada estado tem na Câmara dos Deputados. Então, o estado de São Paulo, que tem a maior bancada de deputados federais, ele vai ter o maior número de estudantes no projeto Parlamento Jovem Brasileiro. Serão escolhidos 11 jovens, 11 estudantes. Além disso, o que é importante também fazer? Apresentar, por meio de diferentes recursos, o que faz um deputado federal e como o parlamento brasileiro está estruturado. Isso é fundamental para os alunos entender a função de um deputado federal, né? Discutir a criação de leis e tudo que se relaciona à função do deputado. Outra proposta, outra sugestão, organizar debates e apresentações de seminários com temáticas que envolvam a elaboração de um projeto de lei. Vamos fazer os alunos discutir, né? Porque o Parlamento Jovem tem como propósito a criação de um projeto de lei. Então vamos discutir isso, vamos trazer leis, fazer com que os alunos possam opinar, possam desenvolver sua consciência crítica. Por falar em consciência crítica, é uma outra sugestão, desenvolver nos estudantes a criticidade e a compreensão da importância das leis para a constituição de um país democrático. Os alunos precisam entender o porquê deles estarem se inscrevendo nesse projeto. Para que serve uma lei? Qual a importância? Qual a consequência? O que ele causa nos envolvidos? Né? E que público se destina?
E por fim, uma outra sugestão, né, assim como eu elenquei com relação ao jovem senador, eu também faço sobre o parlamento jovem. Em que sentido? Tentar relacionar ao máximo essas propostas com as situações de aprendizagem, com o currículo de história. Então, uma outra sugestão é relacionar a situação de aprendizagem em história, segunda e terceira série do ensino médio, com a proposta de criação de um projeto de lei. Como sugestões para o professor de história com relação à segunda série do ensino médio, eu trouxe duas situações de aprendizagem, a de número 7 e número 8. Primeiro, a situação de aprendizagem número 7, o iluminismo. Como que o professor de história pode articular essa situação de aprendizagem, que ele vai estar trabalhando durante o primeiro semestre, haja vista que essa situação corresponde ao volume 1 do caderno, do currículo. Como que ele pode relacionar o tema do iluminismo com a proposta do Parlamento Jovem Brasileiro? Basta a gente lembrar de alguns conceitos, né, do pensamento iluminista que se relacionam ao Parlamento Jovem. De que maneira? A gente pode trazer a questão do poder legislativo, né, que pertence àquela ideia dos três poderes, do Montesquieu, um grande pensador iluminista. É justamente isso que é importante fazer para o aluno. A gente, dessa forma, não perde o andar do currículo. Então, você está trabalhando a questão do iluminismo e você pode plenamente relacioná-lo à proposta do Parlamento Jovem. Uma outra sugestão é a situação de aprendizagem 8 sobre a independência dos Estados Unidos da América. O primeiro país a se tornar independente na América, né, em 1776, com a Guerra da Independência. De que maneira esse processo de independência pode servir? A gente pode usar os documentos históricos, as fontes históricas, a Carta Magna da Constituição, né, americana, para discutir a questão das leis. Né? Olha só, olha a mudança, que permanência aconteceu com relação à criação das leis. São sugestões. Nada impede o professor de trazer trechos de constituições do Brasil, desde a de 1824, de trazer trechos de lei, enfim, a gente mostrar para o aluno um pouquinho de onde vem o poder legislativo, como ele surgiu, e como que essa ideia de criação de leis, como sugestões de articulação da terceira série do ensino médio na matéria de história, com proposta do Parlamento Jovem Brasileiro, eu trouxe duas situações de aprendizagem. A primeira situação de aprendizagem 5, em que uma possibilidade, né, a situação de aprendizagem 5 que trata sobre a crise de 1929 e seus efeitos mundiais. Nessa situação há um paralelo entre aquela crise de 29, né, quebra da bolsa nos Estados Unidos, com a crise de 2008, né, da especulação imobiliária, enfim. Uma sugestão seria relacionar essas duas crises com a crise vivenciada atualmente no Brasil, em vários, essa crise que acaba entrando em vários setores, né, econômico, social, político. De que maneira a gente pode fazer um paralelo a essas três crises? Isso é importante, é interessante, porque o projeto de criação de lei que o aluno vai desenvolver, ele tem que surgir a partir de uma necessidade que o aluno percebe. Novamente, é importante que o aluno parta da perspectiva menor. Vamos pegar da escola, do bairro, da cidade, da região, do estado. Assim ele vai tendo uma noção, olha, eu estou propondo algo que, para mim, na minha concepção, nas minhas necessidades, ele se faz mais do que importante. Né? Uma outra ideia é a situação de aprendizagem 8, o período Vargas. Nessa situação de aprendizagem, existem algumas fontes históricas listadas, né, alguns documentos históricos sobre as medidas políticas, né, e trabalhistas que o Vargas determinava. Né. Eu acho que é possível, plenamente possível, a gente relacionar a ideia da criação das leis aos períodos correspondentes. Isso é muito válido de se fazer. Por quê? Porque o projeto de criação de leis que os estudantes vão ter que desenvolver no Parlamento Jovem Brasileiro, ele demanda uma reflexão. Ele necessita de um momento para o aluno perceber o que ele precisa fazer. Essas situações de aprendizagem são sugestões. Novamente, nada impede o professor de articular em que situação ele está, em qual conteúdo ele está, com a proposta. Né? Apenas o professor,
de cada série sabe realmente o que ele precisa, em qual situação ele está para desenvolver o projeto. Como sugestão de material para auxiliar o professor de História e de Ciências Humanas com o projeto do Parlamento Jovem Brasileiro, eu cito algumas informações. A primeira é a página do projeto Parlamento Jovem Brasileiro, né, da Câmara dos Deputados, uma página muito rica, com informações didáticas que servem tanto para nós, professores, quanto para os estudantes. Uma outra informação legal de ser lida, valiosa, que vai ajudar bastante é o regulamento do Parlamento Jovem Brasileiro de 2016. Uma outra sugestão muito interessante, os cursos à distância que a Câmara dos Deputados oferece aos professores, aos formadores, né, no Parlamento Jovem. São cursos de diferentes durações que mostram um pouco o trabalho dos deputados, o trabalho das criações das leis, das comissões, cursos que vão facilitar e vão auxiliar esse engajamento na proposta. Outras sugestões são um vídeo, né, do YouTube, qual é a função do deputado federal, bastante didático para ser trabalhado com os estudantes. E o outro vídeo é como são criadas as leis, também presente no YouTube, com uma clareza bastante grande, que serve, assim como o vídeo das funções do deputado federal, serve não somente para nós, professores, mas também para os estudantes. Novamente, importante salientar que são sugestões do material que o professor pode utilizar. O professor pode ir atrás de novos materiais, adequar esses listados para suprir as necessidades e articular e possibilitar esse projeto na sala de aula. Nossa proposta para o trabalho em língua portuguesa, considerando a segunda e terceira série do ensino médio, prevê a duração de 4 ou 5 aulas. E considera as seguintes etapas. Primeiro, a apresentação do projeto, que pode ser com o vídeo de divulgação do PJB. Segue aí o link, vocês estão vendo no slide, lá do site do Parlamento Jovem Brasileiro. A segunda etapa é a apresentação da proposta de produção textual, considerando que nós temos um gênero que não é tão usual para os nossos alunos, então é preciso que esse aluno aprenda algumas especificidades em relação a esse gênero. Sugerimos a exploração do site, que apresenta todas as peculiaridades pertinentes a um projeto de lei. O terceiro passo é a retomada das ideias abordadas na aula de História, pelo professor de Humanas, buscando sempre resgatar quais assuntos foram abordados, lembrando do debate, dos vídeos que foram assistidos, das discussões pertinentes ao que é um projeto de lei, o que faz um deputado, quais são os problemas que nós temos na nossa comunidade, na nossa cidade, quais seriam boas ideias que poderíamos propor como um projeto de lei, como solução para esses problemas. E no quarto passo, a produção textual efetivamente realizada na sala de aula. O quinto passo, a correção desses textos pelo professor de língua portuguesa, que seria um momento específico em ATPC, poderia ser uma sugestão, e a devolutiva desses textos para os alunos com os devidos apontamentos e as reflexões, tanto sobre as ideias registradas, quanto em relação à língua, ao registro dessas ideias, né? E algumas dificuldades que os alunos possam ter demonstrado, também em relação à língua. O próximo passo é a primeira reescrita desse texto, após a devolutiva. Então, é muito importante que o aluno considere todas as reflexões, todos os apontamentos que o professor passou para ele. Nós consideramos que essa proposta, diferente da proposta do jovem senador, é adequada a uma segunda reescrita do texto. Lembrando que todos os alunos podem se inscrever nesse projeto. Então, é importante que o professor proporcione mais um momento de trabalho com esse texto, para que haja esse afinamento, esse aprimoramento, uma melhoria do texto, já que todos podem se inscrever.
né? E aí um momento de inscrição e envio desse projeto de lei, dessa produção textual dos alunos, né? Já que todos podem se inscrever, imaginamos que essa aula seja uma aula interessante na sala do Acessa, né, com todos os encaminhamentos, o passo a passo de como o aluno vai realizar essa inscrição e enviar o seu projeto de lei.